Depois de perder seu emprego e descobrir que seu marido João a estava traindo, Ana se viu sem rumo e emocionalmente devastada. Sem saber para onde ir, ela caminhou pelo parque, lidando com a tristeza e o desespero. Enquanto vagava, seus pensamentos confusos sobre sua vida destruída, ela se deparou com um casaco velho jogado sobre um banco. Ao vê-lo, ela caiu de joelhos. A porta do departamento comercial de uma grande empresa de comércio abriu-se abruptamente, batendo ruidosamente no batente. Os funcionários, ao verem o recém-chegado, silenciaram por um momento, antes que uma enxurrada de cliques de mouse enchesse o escritório, enquanto eles apressadamente minimizavam ou fechavam abas com conteúdo não relacionado ao trabalho. Ninguém queria ficar na mira de Carlos. A equipe, francamente, não gostava do chefe ambicioso, mas tinha que tolerá-lo sem reclamar, já que ele era filho do diretor-geral. Benjamin Nogueira adorava seu filho sem medida e tinha um orgulho incrível dele. Consequentemente, assim que seu filho voltou de estudar em uma universidade prestigiosa, foi criado instantaneamente um cargo de vice-diretor para assuntos comerciais e desenvolvimento. O novo chefe não fez nenhum esforço para entender as nuances do processo de trabalho, considerava sua opinião a única correta e tratava seus subordinados como servos impotentes. Às vezes, ele se transformava em um déspota, facilmente privando qualquer um que caísse sob seu olhar furioso de seus bônus. O rádio continuava murmurando de forma ininteligível, transmitindo mais uma lamentação de amor, enquanto Carlos, sem perder tempo com cumprimentos, exigia: "Quem é Oliveira aqui?" Uma garota na mesa perto da parede respondeu: "Sou eu." O homem, agitando ameaçadoramente uma pilha de papéis, aproximou-se da mesa dela e trovejou: "Oliveira, como pode um erro tão grosseiro ser cometido aqui? Você tem problemas de visão ou não tem olhos?" "Minha visão está boa, eu tenho olhos", a jovem morena respondeu inocentemente, mais por medo do que por desejo de enfurecer o chefe, gritando: "Senhor Nogueira, meu relatório está correto. Eu verifiquei várias vezes." "Então o problema não é sua visão, mas seu cérebro que não funciona." O homem furioso jogou a pilha de papéis na mesa de sua subordinada. "Explique de onde vieram esses números. Você não foi bem na escola? 2 mais 2 para você é igual a 5? Nunca ouviu falar de fórmulas EXL? Temos idiotas bonitinhos o suficiente aqui sem você. Pois bem, vou lidar com todos os preguiçosos e incompetentes. Aqueles que não querem trabalhar ou não sabem trabalhar podem cair fora." Ana Oliveira, alvo de tantos insultos de Carlos, olhou para os papéis em sua mesa e, de repente, caiu na gargalhada. O som deixou seus colegas atordoados. O vice-diretor ficou roxo de raiva, mas não teve oportunidade de liberar outra onda de palavras depreciativas. A garota se levantou, entregou os papéis que ele havia jogado e disse: "Carlos, você está no lugar errado. O documento com o qual você está tão insatisfeito é um relatório contábil. A autora é minha xará, essa é Oliveira, que trabalha no departamento de contabilidade ao lado." "Então por que você respondeu?" O homem continuou indignado, sem prestar atenção ao que estava sendo dito. A garota pacientemente explicou: "Eu disse que S.A. e eu temos o mesmo sobrenome. Meu nome é Ana." Seus colegas tentaram disfarçar o riso com tosses e espirros, o que apenas irritou Carlos ainda mais. Ele se preparava para dizer algo, mas Ana o interrompeu. "Você confundiu os departamentos, mas estou feliz por isso. Se não fosse por você gritar comigo sem motivo e querer mostrar seu poder, eu provavelmente ainda estaria aqui, tremendo como uma folha. Mas chega. Eu me demito. Espero que você ou seu pai não me façam cumprir o aviso prévio de 2 semanas ou reterem minha demissão, caso contrário, terei que recorrer à inspeção do trabalho. Não tenho nada a perder." Na verdade, Ana queria dizer muito mais ao tirano desprezível, mas se conteve. Qual era o ponto de desperdiçar seu tempo? O pomposo e confiante Carlos dificilmente perceberia rapidamente que seu estilo de liderança odioso não levaria a lugar algum bom. Assim, a garota simplesmente se sentou, digitou rapidamente sua carta de demissão, imprimiu o documento e desligou o computador. Ana chegou ao escritório do diretor-geral sem problemas. O tom de Sr. Nogueira, ao ver a carta de demissão de sua subordinada e claramente sem saber do conflito entre seu filho e a gerente, foi quase afetuoso. "Por que está saindo da nossa equipe amigável? O que aconteceu?"
Naquele momento, Carlos entrou no escritório sem bater e disse, em um tom petulante: demita-a. Nem pense duas vezes. Funcionários assim não devem trabalhar para nós. Se eu fosse você, pai, teria me livrado dessa insolente ontem. Ana, geralmente silenciosa e modesta, estava tão ofendida que ficou indignada. Carlos, como eu sou insolente? Apenas apontei que você confundiu os departamentos e começou a gritar comigo sem motivo. Na verdade, eu tenho todo o direito de apontar erros em documentos, Carlos retrucou, reduzindo o tom um pouco, mas isso não acalmou Ana. Se você quisesse apenas apontar um erro em um documento, teria ligado para o número interno, que, aliás, está listado sob o nome do autor. Mas isso não foi suficiente para você. Você quis mostrar o quão grande chefe é, por isso invadiu o escritório gritando comigo sem fazer o menor sentido. Está vendo, pai? Sem respeito pela hierarquia. Demita-a imediatamente. Que insolente. Humilha os chefes em público, mina minha autoridade na empresa e isso vai afetar negativamente nossos resultados. Tenho certeza disso. Ela está sendo esperta, apontando erros. E por que as placas no corredor estão penduradas de maneira tão estranha? Nem se sabe onde entrar. Ana suspirou, cansada. Já estava de mau humor sem essa confusão desagradável. Seu relacionamento com o namorado, João, havia terminado, e agora, além de tudo, ela teria que procurar um novo emprego. Senhor Nogueira desviou o olhar do filho para a empregada, ponderou por um momento e então perguntou diretamente à garota: você aceita ser dispensada hoje mesmo? Com o pagamento de tudo o que é devido por lei? Sim, claro, Ana respondeu brevemente. Após alguns segundos, pegou a declaração assinada pelo diretor. Vou instruir o departamento de contabilidade para garantir que você receba o pagamento sem demora e de forma justa, informou o Sr. Nogueira. E o departamento pessoal lhe dirá o que mais é necessário. Todas as formalidades foram resolvidas antes do intervalo para o almoço. Aparentemente, o diretor quis demonstrar que cumpria sua palavra. No entanto, isso não importava tanto agora. Os colegas, atonitos com a demissão rápida de uma garota trabalhadora e modesta, disseram muitas palavras agradáveis a ela e lhe desejaram sorte em encontrar um ótimo emprego. Ana não queria voltar para casa. Ela poderia ir à loja de iguarias, preparar um jantar delicioso e celebrar uma nova etapa de sua vida com seu homem favorito. Exceto que o horário de trabalho de João no serviço de automóveis era irregular. Na verdade, ele podia trabalhar até o último cliente, como diziam. Enquanto isso, a garota ficou triste. Não queria ficar sozinha naquele momento. Ana sabia perfeitamente bem que todo o seu otimismo em relação à demissão não passava de uma fachada diante dos colegas e chefes, que certamente não estavam chateados com sua saída. Certamente era ela quem deveria estar triste. Para onde ir agora procurar um emprego? Seria possível encontrar uma vaga com um salário decente, de preferência, com uma boa equipe? Ana sabia que nada particularmente lucrativo ou prestigiado estaria disponível para ela. Afinal, ela não era filha, esposa ou sequer parente distante de um homem rico ou poderoso. Portanto, teria que trabalhar muito e se contentar com uma posição e um salário modestos. João dificilmente a ajudaria com o trabalho. Por mais triste que fosse admitir, ela era apenas uma companheira de quarto para ele, e, por quase 2 anos, ele não demonstrava pressa em pedi-la em casamento. Suas dicas tímidas, feitas algumas vezes, pareciam não ser notadas por João, que imediatamente mudava de assunto. Ana, é claro, se sentia ofendida por estar em um estado suspenso, mas temia que uma conversa direta sobre oficializar o relacionamento pudesse pôr fim a tudo. Então, agora, ela mantinha o silêncio sobre o desejo de se casar e nem sequer mencionava que gostaria de ser mãe. Perdida em pensamentos infelizes, Ana nem percebeu que seus pés a levaram ao shopping. A garota passou pelas portas que se abriram para ela e se viu em um reino de boutiques e pequenas lojas, salões de telefonia e bancas onde os funcionários ofereciam manicure e até maquiagem. O último andar do centro era ocupado por salas de cinema e uma praça de alimentação, mas Ana não queria ir lá. Aproveitando o momento, decidiu procurar um novo casaco para o inverno que se aproximava rapidamente. Afinal, apesar da demissão e da perspectiva de austeridade, ainda era necessário manter-se aquecida.
Mas seu humor não era o mais adequado para fazer compras, e, após cerca de 1 hora, cansada e suada, ela foi comprar mantimentos. As sacolas estavam inesperadamente pesadas, e, decidindo ser esperta, Ana pegou um táxi do shopping até o local de trabalho de João, para que pudessem voltar juntos para casa. No início do relacionamento deles, faziam isso com frequência. Ana se sentava quietamente na sala de espera, equipada para os clientes que às vezes ficavam aguardando o término do conserto dos carros. Quando João terminava o trabalho, ele pegava sua mão e a conduzia até o apartamento dele ou, se estivesse com o carro e o tempo permitisse, eles davam uma volta pela cidade. No caminho, paravam em um fast food para pegar comida e comer ao ar livre. Era tão romântico, mas ultimamente Ana não conseguia se lembrar da última vez que tinham passado um tempo assim juntos. Por causa das compras frenéticas e sem rumo, a garota não pensou em ligar para seu amado. Ela só pensou nisso quando entrou na sala de espera para deixar suas compras antes de seguir para a área de reparos, onde João costumava trabalhar. No entanto, seus planos foram frustrados, pois Ana viu seu namorado um pouco antes do que esperava, mas não havia alegria nisso. João estava esparramado no sofá, abraçando uma loira. Isso mesmo, se o dia começou mal, ao cair da noite nada de bom acontecerá, pensou Ana, amargamente. João parecia satisfeito, até feliz. O homem nem sequer pensou em se afastar da garota desconhecida para Ana e perguntou, em um tom calmo, sem o menor constrangimento: "Por que você veio?" "Só passei para dar um oi, por amizade", respondeu Ana friamente. Então, ela se virou e foi para o apartamento de João pegar suas coisas. Surpreendentemente, não sentiu vontade alguma de fazer uma cena. Provavelmente, ela já tinha esgotado seu limite de conflitos mais cedo naquele dia, no antigo trabalho. Não demorou muito para empacotar suas coisas. Ana sorriu tristemente, percebendo que todas as suas coisas cabiam nas mesmas 2 sacolas que ela havia trazido para o apartamento de João. Ela não havia acumulado muito. A garota olhou ao redor, lembrando-se de como havia investido em reformas, na atualização de móveis e eletrodomésticos, pensando que estava ajudando seu amado. Que tola! Nem sequer havia considerado que talvez tivesse que deixar aquele lugar aconchegante após a traição de João. Afinal, sua amiga Valéria havia alertado para não gastar suas economias no apartamento do namorado, mas foi em vão. Elas até discutiram, há apenas um mês, quando Ana contou a ela sobre a compra de uma cafeteira. Valéria revirou os olhos para Ana e, de forma bastante precisa, previu: "João vai te deixar, lembre-se das minhas palavras. Se, após 1 ano de namoro, um homem não faz o pedido de casamento, ele não vai fazer. Especialmente quando nem a longa convivência o impulsionou a dar esse passo importante. Não há nada para esperar." Ana, irritada, rejeitou as preocupações da amiga, alegando que não havia nada a discutir. Acusou Valéria de inveja, vangloriando-se de que João tinha seu próprio apartamento e emprego. Ana foi ainda mais longe, chamando Tiago, marido de Valéria, de preguiçoso. Profundamente ofendida, Valéria cortou a comunicação com Ana. O tempo, no entanto, provou que Valéria estava certa. Ana finalmente percebeu que estava apenas financiando as reformas do apartamento de João. Reprimindo o desejo de revanche, o bom senso de Ana prevaleceu. Ela recolheu suas sacolas e os mantimentos, trancou a porta e deixou as chaves na caixa de correio de João, o traiçoeiro, antes de sair. Ao pisar nas ruas da cidade, Ana sentiu a brisa fria do começo da noite de outono. Ela precisava urgentemente encontrar um lugar para ficar naquela noite, mas suas opções eram limitadas. Ana tentou ligar para sua única parente, sua irmã mais velha, mas o telefone estava indisponível. A garota estava certa de que sua irmã, Natália, estava em casa naquele momento, o que a deixou um pouco irritada. Apesar dos problemas passados entre elas, Natália poderia ter atendido a ligação. Decidindo que uma visita sem aviso prévio era justificada, dadas as suas circunstâncias difíceis, Ana optou por caminhar, em vez de gastar dinheiro com um táxi. Ela se dirigiu à casa onde, em tempos passados, havia sido feliz e necessária, agora ocupada pela família de sua irmã. Memórias agridoce inundaram Ana à medida que ela se aproximava, tornando cada passo mais pesado. Quando o portão familiar entrou em sua visão, sua garganta apertou e as lágrimas começaram a encher seus olhos pela primeira vez naquele dia difícil. Ela não tinha as chaves para o interfone, então discou o número do apartamento onde passou a infância.
Natália, sou eu. Pode me deixar entrar? Pediu Ana ao ouvir a voz de sua irmã no alto-falante. Tudo bem, pode subir, Natália respondeu. Ana tentou se convencer de que havia apenas imaginado o desagrado no tom de sua irmã, enquanto subia rapidamente até o apartamento. No entanto, a recepção fria confirmou seus temores. Natália não se apressou para abraçar a irmã mais nova, mesmo depois de meses sem se verem. Ela nem sequer a convidou para a cozinha, de onde se podia ouvir o som de seu marido e filhos jantando. Ao notar as sacolas que Ana carregava, Natália perguntou sem rodeios. O que aconteceu com você? Muita coisa, Natália. Resumindo, eu me demiti do trabalho hoje e terminei com o João. Eu esperava poder ficar aqui por um tempo, até encontrar um novo apartamento e emprego. A recusa de Natália, embora não totalmente inesperada, ainda doeu em Ana. Sinto muito, Ana, mas aqui não é o lugar certo para você ficar. Você sabe como você e Samuel não se suportam. Vocês vão acabar brigando, mesmo que só se cruzem na cozinha, e eu não estou em condições de lidar com esse estresse agora, Natália respondeu, enquanto acariciava sua barriga, que, embora não estivesse muito perceptível, já revelava o crescimento após o nascimento de seus 2 filhos. Ana tentou ser educada. Bem, parabéns, Natália. Os sobrinhos de Ana correram pelo corredor, gritando um olá antes de voltarem para o quarto, discutindo sobre qual jogo jogar no console. Pouco depois, o marido de Natália apareceu. Ao ver Ana, fez uma careta, sem sequer tentar esconder o desgosto. Ah, você por aqui de novo? Espero que não demore muito, Samuel disse com um tom de desprezo. Ana retrucou rapidamente. Não se preocupe, Samuel, vou embora logo, e você poderá continuar estragando a vida da minha irmã sem interrupções. Tentando acalmar a situação, Natália se virou para o marido. Samuel, por favor, vai lidar com os meninos antes que comecem a brigar por causa do jogo. Indiferente à presença de Ana, Samuel, enquanto tirava um pedaço de carne dos dentes, dirigiu-se ao quarto das crianças, lançando um olhar de desprezo para Ana. Natália, tentando amenizar o constrangimento, falou. Vamos, vou fazer um chá para você. E te dar algo para comer. Você deve estar com fome. Não posso ajudar muito além disso, mas há muitas opções de hospedagem por aí, hotéis, pensões, você sabe. Ana recusou a oferta de comida, mas Natália, sentindo-se culpada por negar abrigo à irmã, insistiu. Pelo menos deixe algumas de suas coisas aqui, para não ficar carregando tudo. Você pode buscá-las quando encontrar um lugar para ficar. Eu também posso ver se há vagas de emprego disponíveis. Posso conseguir algo em vendas para você, se quiser. Obrigada, Natália, eu realmente agradeço seu apoio e sugestões. Prefiro deixar minhas coisas aqui, sim. E, quanto à comida, acho que vou passar. Preciso arrumar um lugar para dormir, respondeu Ana. Certo, vamos colocar suas coisas no armário, e depois você pode procurar onde ficar, disse Natália, pegando a sacola de mantimentos que Ana carregava. Aqui estão os mantimentos. Eu tinha planejado um jantar de comemoração por deixar o emprego, mas decidi que não vou deixar essas iguarias para o João, seria demais para ele, Ana comentou, com uma pitada de ironia. Natália suspirou. Ela nunca gostou de João e se sentia parcialmente responsável pela situação de Ana, sabendo que sua irmã havia se mudado para o apartamento de João mais por desespero do que por amor. Enquanto Ana procurava acomodação pelo telefone, Natália esquentava uma sopa, purê de batatas e alguns bolinhos, preparando a mesa e fazendo um chá fresco. Não posso deixar você sair de barriga vazia. Vamos comer, e depois você pode continuar procurando. Amanhã eu te ligo ou você me liga, está bem? Ana então lembrou. Natália, seu telefone não está funcionando? Tentei te ligar para avisar que estava vindo, mas não consegui. Ah, deve ter sido os meninos. Eles brincam com o telefone às vezes, embora o console já não fosse suficiente. Samuel, claro, foi quem insistiu em comprar. Diz que o sonho dos nossos filhos tem que ser realizado, e a gente ainda tem que comprar novos jogos o tempo todo, Natália respondeu, exasperada. Os aromas da comida eram tão caseiros e familiares que, apesar de pensar que não conseguiria comer nada, Ana discretamente esvaziou os pratos e esvaziou a xícara de chá. Natália, muito obrigada.
Eu não percebi o quanto estava com fome até começar a comer. Estava delicioso, como se nossa mãe tivesse cozinhado. Natália sorriu tristemente. Apesar de já ser mãe, ela ainda sentia muita falta dos pais, que morreram em um trágico acidente há 7 anos. A dor da perda nunca cicatrizou. Tentando lidar com seu luto, Natália havia começado a dominar as receitas do livro de culinária de sua mãe, que continha as melhores versões de vários pratos, desde assados até conservas de inverno. De nada, mana, disse a anfitriã, após um breve silêncio. Eu lamento por tudo, mas realmente não posso te deixar dormir aqui. Tudo bem, Natália, eu entendo. Por favor, me perdoe também. Eu não fui muito gentil com minhas palavras naquela época, respondeu Ana, com um tom de reconciliação. Provavelmente, as irmãs teriam começado a chorar, mas, naquele momento, Samuel entrou na cozinha e disse, com um tom irritado: Natália, vai cuidar dos seus pestinhas. Tudo o que você faz é conversar. Sua verdadeira família não importa para você? Ana não se deu ao trabalho de lembrá-lo que ela também fazia parte da família e, então, se levantou para sair. Mesmo com a desaprovação do marido, Natália perguntou à irmã mais nova: Para onde você vai, Ana? Você ainda não encontrou um lugar para ficar. Tentando parecer despreocupada, Ana improvisou: Ah, vou ligar para Valéria. Ela mora aqui perto, então não vai demorar para eu chegar lá. Natália, você não está ouvindo a gritaria no quarto? Diga adeus à sua irmã e vá cuidar disso, que insistiu Samuel, impaciente. Muito para a irritação de Ana, Natália se despediu apressadamente e foi atender às exigências do marido opressor e preguiçoso. Ana saiu do apartamento e, já na rua, ligou para sua amiga com quem havia brigado, Valéria. Para sua surpresa, Valéria atendeu quase instantaneamente, sem sequer perguntar o motivo da ligação, imediatamente a convidou para ir à sua casa. Não era longe. O antigo prédio de 5 andares, recentemente pintado de um alegre fúcsia, ficava a apenas um quarteirão de distância. Meia hora depois, Valéria abriu a porta e a recebeu como se nunca tivessem brigado. Entre, Ana. O Tiago está de plantão hoje à noite. Se você não precisar acordar cedo, podemos sentar e conversar com calma. Fiz um jantar, você quer comer algo? Valéria agia como se nunca tivesse sentido aquela briga, o que deixou Ana à vontade para abordar o assunto mais urgente. Não, obrigada, não estou com fome. Minha irmã já me encheu de comida. Valéria, tenho um problema mais urgente do que a fome. Não tenho onde morar. Eu sei que o espaço aqui é apertado, mas por favor, me deixe ficar por alguns dias. Valéria acenou com as mãos em aprovação. Eu não tenho objeção alguma. A sala de estar é toda sua. Obrigada, Valéria. Tudo o que eu preciso é de um teto sobre minha cabeça. João e eu tivemos uma briga, como você previu. Eu estava muito enganada sobre ele, disse Ana, sentindo-se derrotada. A amiga, percebendo que Ana estava prestes a compartilhar seus problemas, não interrompeu, deixando-a desabafar. Eu ainda não entendo por que você e sua irmã se afastaram tanto, depois de estarem tão próximas. Não era tudo amigável no começo? Você sempre falava dos seus sobrinhos e até os levava para passear mais do que ela. E, honestamente, eu sempre achei que você e João só começaram a morar juntos por pura necessidade, comentou Valéria, com uma sensibilidade que ajudou Ana a abrir o coração. Ana assentiu com a cabeça. Você está certa de novo. Eu fugi de casa, e nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. Mas acho que vou explodir se não contar a alguém. Quando nossos pais ainda estavam vivos e Natália estava grávida de seu filho mais velho, ela voltou para casa porque Samuel estava com problemas nos negócios e teve que vender o apartamento deles. Ficamos apertados, mas em boas condições. Esperávamos que, logo, Samuel conseguisse comprar uma casa novamente. E então, como você sabe, nossos pais morreram. Eu não me importei com as formalidades legais, segui o conselho de Samuel e renunciei à minha parte da herança. Ele disse que isso custaria menos, e eu realmente não tinha dinheiro. Nunca esperei que houvesse trapaça. Natália e eu ficamos incrivelmente próximas. O bebê, Matt, era nossa salvação naquela época de pesadelo. Cuidar dele foi o que nos manteve.
Depois, veio Lee, e Matt começou a ir à escola. Então, de repente, algo mudou. Samuel, que havia ficado feliz quando renunciei à herança e garantido que a porta da casa dos meus pais sempre estaria aberta para mim, mudou de comportamento. Ele disse que minha presença não era mais desejada, e Natália o apoiou. Nunca contei a ninguém, mas ela me acusou de flertar com Samuel, e ele, o canalha, a convenceu disso. Mas o mais doloroso foi que meus sobrinhos, que sempre gostaram de mim, de repente se afastaram. Hoje, eles me cumprimentaram como se eu fosse uma estranha. E assim segue minha vida. Primeiro, tudo é ótimo, depois tudo desmorona. Com você, foi a mesma coisa, brigamos do nada. Com o João, nem sei o que aconteceu, desabafou Ana, entre lágrimas contidas. Valéria quase saltou de onde estava, exclamando: Ana, você deve estar enfeitiçada. Não enfeitiçada, mas parece algo do tipo, disse Ana, meio brincando. Tudo parece estar bem, e de repente, puf, tudo desmorona, como um castelo de areia. Não é bobagem, insistiu Valéria. Conheço uma colega de trabalho que passou por algo parecido. De repente, a vida dela melhorou quase como mágica. Adivinha o que aconteceu? Ela foi a uma vidente, e as coisas começaram a mudar. Claro, todas nós pedimos os contatos da tal vidente. Ela é bem seletiva e não atende qualquer pessoa. Ela conversa por telefone, ouve algumas palavras e, se achar que não vale a pena, nem marca a consulta. Mas se aceitar, é porque tem algo importante para dizer. Ah, Valéria, você não está falando sério. Como você pode acreditar nisso? Todas essas videntes e cartomantes são apenas vigaristas. Elas aproveitam a vulnerabilidade das pessoas e arrancam dinheiro, Ana retrucou, incrédula. Talvez você tenha razão em parte, mas essa Mary não é uma vigarista. Ela nem pede dinheiro. Você paga em produtos. Escute, Ana, o que você tem a perder? Se você for essa vidente, pelo menos não vai piorar. O que acha? Insistiu Valéria. Ana, sorrindo, sabia que não conseguiria dissuadir a amiga. Vai em frente, Valéria, me passa o número. Eu sei que, quando você decide me ajudar, você não desiste. Valéria ditou o número, e Ana o anotou no celular, embora ainda cética. Na manhã seguinte, Ana discou o número da vidente Mary, sentindo-se um pouco ridícula por estar realmente considerando essa opção. Após alguns toques, uma voz jovem atendeu. A voz não tinha a rouquidão mística que Ana esperava, e a conversa foi breve. Mary fez algumas perguntas rápidas e, depois de uma pausa curta, concordou em vê-la. Definiu o horário da sessão e deu as instruções sobre como chegar até sua casa. Mais tarde, quando o marido de Valéria voltou para casa, ele cumprimentou Ana discretamente, sem muita cerimônia. Para evitar criar mais complicações, Ana saiu rapidamente e foi tomar café da manhã em uma padaria. Enquanto saboreava o café, ela refletiu sobre as mudanças drásticas das últimas 24 horas. No dia anterior, ela havia planejado sua rotina de trabalho e os fins de semana com João. Hoje, não tinha para onde correr, exceto por algumas vagas promissoras em anúncios de emprego. Com uma sensação de leveza, agora que estava livre dos problemas recentes, Ana decidiu que faria o que fosse preciso para seguir em frente. Após o café da manhã, Ana andou pelas lojas, não com o objetivo de comprar algo, mas para examinar os anúncios de empregos afixados em murais e portas. Chegou a considerar vagas no comércio, já que sabia que havia muitas oportunidades naquele setor. Isso lhe daria pelo menos a segurança de que não passaria fome. Finalmente, comprou algumas provisões para pagar a vidente Mary e seguiu rumo ao encontro. O ônibus estava lotado, e não havia assentos disponíveis. Com a sacola pesada pendurada no braço, Ana mentalmente se censurava por embarcar no que ainda temia ser uma aventura inútil. A casa de Mary, quando Ana finalmente chegou, era uma pequena construção de madeira, aninhada na sombra de novos edifícios altos. Em comparação com os prédios ao redor, parecia uma relíquia desbotada do passado, mas, de algum modo, transmitia um ar acolhedor. Apesar dos arranha-céus bloqueando a luz do sol, o jardim da casa florescia com flores coloridas que Ana não soube identificar, criando um oásis vibrante em meio à selva urbana. O cheiro típico de escapamento de carros estava ausente, sendo substituído pelo inesperado perfume de flores de tilha, um cheiro surpreendente para o meio do outono.
Ana franziu a testa, desconfiada. Será que isso faz parte de algum truque elaborado? Talvez tenha algum difusor de aromas escondido, para fazer o cliente acreditar que está em um lugar mágico, ela pensou, cética. Mary apareceu na varanda, acompanhada por um grande gato listrado. Ela parecia simples, sem nenhuma aparência de misticismo. Vestia um leve vestido de algodão e pantufas grossas de tricô, sem lenços coloridos ou amuletos que Ana esperava de uma vidente. Que bom que não se atrasou, Mary disse, em vez de um cumprimento comum. Entre. Ana abriu o portão, olhou desconfiada para as flores que explodiam em cores e respondeu com um olá. O gato pulou dos degraus e esfregou-se nas calças jeans de Ana, buscando atenção. Mingau, pare de incomodar. Ela não veio aqui para te fazer carinho, Mary repreendeu o gato. Vamos, entre, temos trabalho a fazer. Ana seguiu Mary e se sentou timidamente na cadeira indicada. O ambiente dentro da casa também não tinha nada de misterioso. Em vez de objetos místicos, o cômodo parecia uma mistura confusa de estilos e épocas. Uma toalha de mesa de crochê feita à mão estava protegida por um vidro flexível moderno, e uma cadeira ergonômica de última geração estava ao lado de um aparador antigo. O gato Mingau, curioso, cheirava a sacola de Ana, mas Mary o repreendeu de novo, começando a embaralhar um baralho de cartas grandes, enquanto observava Ana atentamente. Em vez de começar a explicar o que via nas cartas, como Ana esperava, Mary ficou em silêncio enquanto dispunha as cartas na mesa. Após alguns momentos de observação cuidadosa, recolheu as cartas e disse: Você logo enfrentará uma escolha, agir racionalmente ou seguir seu coração. Seu destino dependerá dessa decisão. Se seguir a razão, um caminho se abrirá. Se seguir suas emoções, viverá uma história cheia de desafios que a tornará mais forte e melhor do que você é agora. E, com isso, a sessão acabou. Ana ficou um pouco frustrada. A consulta não havia durado nem 3 minutos, e a vidente já estava se levantando, sinalizando o fim da conversa. Sentindo-se levemente enganada, Ana perguntou: É só isso? Mary assentiu, e Ana, sem querer discutir, terminou educadamente. Certo, Mary. Obrigada. Ela acariciou o gato Mingau, que voltará a se aproximar, buscando atenção, e se despediu da vidente. Antes de sair, Mary acrescentou: Não traia a si mesma. Haja conforme sua consciência, e tudo acabará bem para você. Ana se despediu e saiu da casa, sem compromissos imediatos, e decidiu fazer uma caminhada. O vento, que havia sido frio e constante, de repente cessou, e as nuvens se dispersaram, liberando o sol. O clima estava agradável, e Ana resolveu aproveitar aquele presente da natureza, talvez o último calor de um outono que começava a desvanecer. Dirigiu-se a um parque a algumas quadras dali. Chegando ao parque, Ana sentou-se em um banco. Havia um velho casaco xadrez jogado de um lado, mas isso não a incomodou. Ela imaginou que o dono do casaco poderia tê-lo tirado para se exercitar e logo voltaria para buscá-lo. Ao se acomodar, pegou o telefone e começou a responder às mensagens de Valéria, que estava ansiosa para saber como foi a consulta com a vidente. Valéria não demorou a insistir. Me conta logo. O que a Mary te disse? Ana suspirou, revirou os olhos e respondeu, sem rodeios. Para ser sincera, foi uma bobagem. Tudo o que ela disse foi um monte de filosofia genérica que poderia se aplicar a qualquer um. Nada de concreto, nada que eu já não soubesse. Espera aí, me explica com mais detalhes como foi, pediu Valéria, surpresa com a resposta. Ana, percebendo que a conversa poderia se alongar, sentou-se no banco do parque, ajeitou-se e começou a narrar o breve encontro com a vidente em detalhes. Valéria ficou genuinamente surpresa. Escuta, não entendo nada disso. Parece que você foi a uma Mary completamente diferente da que eu conheci. A descrição que você deu nem combina com a mulher que me atendeu, e minha consulta durou bem mais de 40 minutos. Que estranho. Valéria parecia um pouco confusa e quase se desculpou. Mas, de qualquer forma, foi bom você ter ido. Ao menos te distraiu um pouco, e isso já vale alguma coisa, né? E que bom que você pôde acariciar o gato, ao menos, respondeu Ana, tentando encontrar algo positivo na experiência. Valéria deu uma risada e completou. Bom, se você conseguiu encontrar algo bom nisso, já valeu.
Ah, aliás, eu esqueci de te entregar a chave do apartamento. Tiago e eu vamos ao cinema mais tarde. Quer vir com a gente? Não, obrigada, Valéria. Eu preciso arranjar um lugar para ficar. Mas me avisa quando vocês voltarem, disse Ana. Valéria deu o horário aproximado em que estaria de volta e se despediu, apressando-se para o cinema. Ana olhou para o telefone, desligou a tela e guardou o aparelho no bolso. Para sua surpresa, percebeu que já estava ali por quase meia hora, e o dono do casaco ainda não havia aparecido. Enquanto refletia, o clima mudou rapidamente. O sol, que antes estava brilhando, agora se escondia atrás de pesadas nuvens cinzentas, e uma chuva fina começou a cair. Ana estava prestes a se levantar e seguir seu caminho quando algo a incomodou. Ela olhou de novo para o casaco jogado no banco e sentiu uma preocupação repentina pelo dono. Será que aconteceu alguma coisa? Pensou ela. Pelo estilo do casaco, parecia pertencer a alguém mais velho, talvez uma pessoa que pudesse estar com problemas de saúde. Sentindo um peso na consciência, Ana abriu o guarda-chuva, levantou-se e foi proteger o casaco da chuva. Mesmo sem sentar-se novamente, começou a olhar ao redor, procurando o possível dono do casaco. O parque estava quase vazio, e as poucas pessoas que passavam por ali pareciam não ter visto ninguém usando aquele casaco. Guiada por um sentimento inexplicável, Ana subiu até o palco de um antigo coreto abandonado, que ficava um pouco mais afastado. Ao se aproximar, ela viu algo no canto do palco que a fez quase gritar de susto. Havia uma mulher idosa desacordada, deitada no chão. Sem pensar duas vezes, Ana ligou para os serviços de emergência. A operadora, com uma voz calma e experiente, deu instruções a Ana sobre como agir sem causar danos à mulher e pediu que aguardasse a ambulância. Com cuidado, Ana cobriu a mulher com seu próprio casaco para mantê-la aquecida enquanto esperavam. Alguns minutos depois, a idosa começou a se mexer levemente e tentou se levantar. Ana, emocionada e preocupada, começou a falar com ela, mas a mulher estava desorientada, mal ciente de seu entorno, e não conseguia se lembrar de como havia parado ali. Quando os paramédicos chegaram, eles determinaram que a mulher tinha uma lesão na cabeça, provavelmente causada por uma queda. A idosa, que disse se chamar Regina, não conseguia lembrar seu endereço, e não tinha documentos com ela. Ana acrescentou ao relato dos paramédicos. Encontrei um casaco que parece ser dela, mas estava bem distante daqui no parque. Eu não lembro de nada, Regina disse com tristeza, enquanto os paramédicos sugeriam levá-la para o hospital. Como a mulher estava visivelmente frágil, Ana ajudou a equipe a colocá-la na ambulância, e o médico a incentivou. Estamos levando a senhora Regina ao hospital central da cidade. Se for conveniente para você, pode nos acompanhar. Seria bom se alguém estivesse com ela, já que está sem documentos. Além disso, como a lesão parece de origem criminal, precisaremos registrar suas informações com a polícia. Claro, eu posso ir, Ana respondeu sem hesitar. Na verdade, é até mais conveniente para mim. Eu estava por aqui mesmo. Chegaram rapidamente ao hospital, apesar do trânsito, mas Ana acabou ficando lá por bastante tempo. Valéria ligou para ela, preocupada, já que Ana ainda não havia retornado. Onde você foi parar? Nossa pizza já está esfriando, e você ainda não voltou. Valéria, vá comendo sem mim. Encontrei uma mulher inconsciente no parque, e agora estou no hospital com ela. Eles estão processando as informações dela agora. Valéria respondeu com uma pitada de humor. Ah, Ana, é perigoso te deixar sozinha. Você sempre encontra alguma aventura. Me avisa se acontecer algo. Com essas palavras, Valéria desligou, e logo em seguida, Ana foi chamada pela enfermeira. A polícia e os familiares da paciente estão aqui e querem falar com você. Ao sair no corredor, Ana ficou surpresa ao ver quem estava lá, Benjamin e Carlos Nogueira, seus ex-superiores. Para eles, a presença de Ana também foi inesperada. O policial que estava presente quebrou o silêncio. Então, você foi quem encontrou a senhora Regina no parque? Ana confirmou, e antes que pudesse continuar, Carlos interrompeu com um tom acusador. Essa Oliveira tem más intenções. Ela deve ter seguido minha avó até o parque e atacado. Isso é vingança por ter sido demitida. Ela está tentando fingir que a salvou.
Ana ficou confusa, pois não sabia que a idosa era parente de Carlos, e estava incrédula diante das acusações absurdas. Ana não conseguia acreditar nas palavras de Carlos. A acusação era tão absurda que, por um momento, ela ficou sem reação. Afinal, ela apenas havia encontrado a idosa inconsciente e feito o que qualquer pessoa faria, ajudá-la. O sobrenome Nogueira nem havia passado por sua cabeça. O policial interveio, tentando acalmar a situação. Senhor Carlos, precisamos manter a calma. Vamos investigar tudo de forma adequada. Por enquanto, estamos apenas coletando informações. Mas Carlos, visivelmente irritado, continuou. Essa mulher foi demitida da nossa empresa há pouco tempo e agora, de repente, aparece no parque onde minha avó foi atacada? Isso não pode ser coincidência. Ela deve ter seguido minha avó e, por algum motivo, agrediu. E, se checarem a bolsa da minha avó, aposto que vão encontrar as impressões digitais dela. Ana, ainda confusa e tentando processar as acusações, falou com firmeza. Claro que as minhas digitais vão estar na bolsa. Eu a encontrei, e estava tentando ver se havia algo que indicasse o nome ou o endereço da dona para ajudá-la. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não posso acreditar que você está me acusando de algo tão horrível. Carlos não se deu por vencido. Ela está inventando essa história. Pegou o casaco da minha avó e começou a vasculhar as coisas dela. Isso está claro. Não tem inteligência nem criatividade para pensar em algo melhor. O olhar de Ana se encheu de indignação, e foi nesse momento que Benjamin Nogueira, o pai de Carlos, interveio. Chega, Carlos! Disse Benjamin, com uma voz firme e controlada. Não faça acusações sem provas. Tudo deve ser investigado de maneira adequada. Agora, minha maior preocupação é o estado de saúde da minha mãe, e não essas suspeitas infundadas. Carlos resmungou algo sobre a respiração, mas seguiu o pai, que estava indo em direção à sala onde a avó estava sendo atendida. O policial olhou para Ana com simpatia. Olha, posso dizer que sou bom em julgar o caráter das pessoas, e não acredito que você tenha feito algo de errado, disse-lhe em tom confidencial. Mas, de qualquer maneira, seria bom se você procurasse um advogado. Esse tipo de caso pode ficar complicado, especialmente com uma família influente como essa envolvida. Ana agradeceu ao policial pelo conselho e deu o endereço temporário da casa de Valéria, onde estava hospedada. Cansada e emocionalmente exausta, ela foi embora do hospital e voltou para a casa da amiga. Assim que chegou, Valéria ficou furiosa ao ouvir os detalhes do que havia acontecido. Que canalha! Como você pode fazer uma boa ação e ser acusada por isso? Valéria exclamou. Você devia processar esse Carlos por difamação. Ele é um imbecil completo. E o policial está certo, você deveria procurar um advogado. Isso pode acabar em um pesadelo se eles decidirem te arrastar para os tribunais. Ana suspirou pesadamente. Essas devem ser as aprovações em que a vidente previu. Parece que ela estava certa, afinal. Mas eu nem sei por onde começar a procurar um advogado. No dia seguinte, Ana decidiu visitar sua irmã Natália para pedir ajuda com o pagamento de um advogado. Quando contou a história, Natália reagiu de forma prática. Ana, você vai precisar de um advogado bom, e isso custa caro. Você não está lidando com qualquer pessoa, está lidando com uma família muito influente. Você sabe disso, não é? Eu não cruzei o caminho de ninguém. Só não passei por cima de uma pessoa idosa que precisava de ajuda, Ana protestou, ainda incrédula por estar nessa situação. E, pelo que vi, a avó deles nem parece viver no luxo que essa família esbanja. O casaco dela parecia ser de uma outra época. Natália interrompeu, acariciando a barriga. Eu sei que você é uma pessoa que não teria passado por aquela situação sem ajudar. Mas agora estamos lidando com a realidade. Você precisa de um advogado, e eu nem sei como vamos conseguir dinheiro para isso. Vamos ter que levantar fundos com as poucas pessoas que conhecemos. Samuel, que estava por perto, intrometeu-se com seu habitual tom de desprezo. Por que você se envolveu em confusão, hein? Se viu uma mulher caída, devia ter corrido para longe. No máximo, ligava para a ambulância e pronto. Agora você está enfiada nesse problema com gente rica. Só vai te arrastar para o inferno.
O comentário fez o humor de Ana despencar ainda mais. Ela voltou para o apartamento de Valéria, sentindo-se esgotada e sem saber por onde começar a resolver aquele problema. Quando chegou, porém, encontrou uma surpresa inesperada. Na sala de estar de Valéria, havia um homem que ela não conhecia, mas que tinha traços que lembravam vagamente Benjamin Nogueira. Ao vê-la, o homem se levantou. Valéria, com um brilho de orgulho no rosto, apresentou o homem. Ana, este é Roberto Rê, o filho mais novo da senhora Regina, a mulher que você salvou ontem no parque. Ele é meio-irmão do seu ex-diretor, Benjamin Nogueira. Roberto, um homem alto e imponente, cumprimentou Ana com um beijo na mão e começou a agradecê-la profusamente. Ana, você agora sempre será uma convidada de honra em nossa família. Por favor, me chame de Roberto. Peço desculpas pelo comportamento de meu sobrinho, Carlos, ontem no hospital. Ele é jovem e impetuoso, e não mede as palavras. Quero que saiba que você foi fundamental para salvar a vida da minha mãe. O médico disse que, se você não a tivesse encontrado, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Valéria, se intrometendo na conversa, acrescentou. É bom saber que sua família tem alguém sensato, porque nossa Ana foi acusada de crime. Eu já estava pensando em procurar um advogado. Roberto acenou com as mãos em sinal de desculpas. Mais uma vez, peço desculpas por qualquer mal-entendido. E estou pronto para compensá-la por qualquer dano moral. Carlos é impulsivo, mas você não tem o que temer. Meu irmão e eu já estamos tomando providências para investigar o verdadeiro culpado por trás do ataque à nossa mãe. E quero também lhe oferecer algo a mais, Ana. Você pode voltar a trabalhar conosco na segunda-feira. O cargo permanece o mesmo, mas Benjamin prometeu aumentar seu salário. Ana ficou surpresa com a oferta, mas, depois de hesitar por alguns instantes, recusou. Eu não acho que Carlos vai aceitar bem o meu retorno. E ele certamente encontrará motivos para me demitir novamente, disse Ana, com um sorriso nervoso. Roberto sorriu de volta, compreensivo. Meu irmão não permitirá que Carlos a demita de novo. No entanto, entendo sua relutância. E, na verdade, estava pensando em outra coisa. Valéria mencionou que você está sem um lugar para ficar. Que tal se mudar para outra cidade? Nada aprende aqui, certo? Ana pensou por um momento e respondeu. Só Valéria. Mas, a verdade é que já estou abusando da hospitalidade dela. Não tenho motivos para ficar. O sorriso de Roberto se alargou. Nesse caso, Ana, eu a convido a se mudar para a cidade onde minha mãe e eu moramos. Garanto-lhe um emprego e um lugar para viver. Você é uma pessoa corajosa e gentil, e isso merece ser recompensado. Ana nunca imaginou que, após sua demissão e o término com João, tantos eventos desdobrariam-se em sua vida tão rapidamente. Graças à visita à vidente, tudo parecia estar se encaixando de uma maneira surpreendentemente favorável. Ana nunca teria imaginado que, em tão pouco tempo, sua vida daria uma reviravolta tão grande. Após ser demitida e terminar com João, ela se via diante de uma nova e inesperada oferta de emprego e moradia, vinda de Roberto Rê, o filho mais novo de Regina, a idosa que ela havia ajudado no parque. Embora um tanto hesitante no início, Ana sentiu que essa poderia ser a oportunidade que tanto precisava. Roberto, com um tom gentil e acolhedor, explicou. Sei que isso tudo pode parecer muito de repente, mas minha mãe e eu moramos em uma cidade mais tranquila, um ótimo lugar para recomeçar. Eu garanto que terá uma casa confortável e um bom emprego. Além disso, estaremos lá para ajudá-la em tudo o que precisar. Depois do que você fez por minha mãe, nada mais justo que lhe oferecermos esse apoio. Ana, ainda processando tudo o que estava acontecendo, ficou em silêncio por alguns instantes. Valéria, sempre amiga pronta para encorajar, a olhou com expectativa. Você merece isso, Ana. Acho que é exatamente o que você precisava. Uma nova cidade, um novo começo, disse Valéria. Com um sorriso tímido, Ana finalmente concordou. Está bem, Roberto. Aceito sua oferta. Acho que um novo começo em uma cidade diferente pode ser a mudança que preciso. Roberto sorriu, visivelmente aliviado e contente. Fico feliz que tenha aceitado. Já providenciarei tudo. Você não precisa se preocupar com nada.
e assim que minha mãe estiver melhor, poderemos organizar sua mudança. Nos dias seguintes, Ana foi acomodada em um hotel, pago por Roberto, enquanto aguardava os trâmites necessários para sua mudança. Roberto, que estava ficando com seu irmão Benjamin na cidade, fazia questão de visitar Ana diariamente, sempre trazendo notícias de sua mãe e discutindo os detalhes do novo emprego que a aguardava. Com o tempo, o relacionamento entre os dois foi se tornando cada vez mais cordial. Ana percebia que, com Roberto, havia uma gentileza genuína que ela não havia encontrado antes. Enquanto isso, João, o ex-namorado, parecia uma lembrança cada vez mais distante. Ana, que tanto havia sofrido com a traição e a humilhação, começou a perceber que aquele término foi uma libertação. E, com o tempo, seus sentimentos por Roberto começaram a crescer. Ela descobriu que ele era um homem amável, justo e muito dedicado à família. E, para sua alegria, ele também estava solteiro, sem nenhum compromisso que pudesse atrapalhar. Pouco mais de um ano após Ana encontrar Regina desacordada no parque, a vida dela havia mudado completamente. Ela e Roberto estavam casados, e Ana tornou-se uma filha querida de Regina. O relacionamento entre sogra e nora era afetuoso, e Ana sentia-se verdadeiramente parte da família. Roberto demonstrava seu amor todos os dias, e Ana, finalmente, vivia o que jamais imaginou ser possível, um casamento feliz e estável, repleto de carinho e respeito mútuos. Eles iam juntos ao trabalho e voltavam juntos para casa, sempre felizes em compartilhar a rotina diária. A vida parecia perfeita, exceto por uma coisa: Ana e Roberto não conseguiam realizar o desejo de ter filhos. Depois de várias tentativas e tratamentos, os médicos garantiram que não havia nenhum impedimento físico, mas a tão sonhada gravidez simplesmente não acontecia. Ana, embora angustiada, tentava manter a esperança, enquanto Roberto a apoiava incondicionalmente. Foi durante uma noite, após mais uma visita ao médico, que Ana sonhou com a casa da vidente Mary. No sonho, ela viu o gato Mingau sentado na varanda, se lambendo tranquilamente, enquanto o perfume de flores de tilha enchia o ar. Estranhamente, Mary não apareceu no sonho, mas Ana acordou com uma intensa sensação de que precisava agradecê-la por tudo o que havia acontecido. Determinada a encontrar a vidente, Ana contou a Roberto sobre o sonho e decidiu fazer uma viagem de volta à sua cidade natal para tentar localizar Mary. No entanto, por mais que ligasse para o número que tinha, Mary não atendia. Assim, Ana fez as malas e partiu, levando consigo presentes, incluindo comida para Mingau, o gato simpático da vidente. Ao chegar ao antigo endereço de Mary, Ana ficou chocada com o que viu. A casa de madeira, com o lindo jardim de flores, havia sido demolida. No lugar dela, havia uma grande obra de construção cercada por uma cerca de metal. Um grande cartaz anunciava que ali seria construído um novo jardim de infância, parte de um programa municipal. Confusa e abalada, Ana se aproximou do portão, onde havia um segurança sentado em uma pequena guarita. Ela se aproximou dele e perguntou: "Com licença, o senhor saberia me dizer o que aconteceu com a dona da casa que ficava aqui?" "A vidente Mary?" O segurança, um homem corpulento e amigável, coçou a cabeça antes de responder. "Ah, você está falando da senhora que morava aqui?" "Pois é, a casa pegou fogo durante a noite, uns 6 meses atrás. Quando os bombeiros conseguiram apagar o incêndio, encontraram o corpo dela lá dentro. Foi uma coisa estranha, porque ela não estava queimada. Provavelmente morreu enquanto dormia, intoxicada pela fumaça. Agora a casa foi derrubada, e estão construindo uma creche." Ana ficou em choque com a notícia. Mary, a mulher que tanto havia ajudado, estava morta. "E o gato dela?" perguntou Ana, lembrando de Mingau. "Você sabe se ele sobreviveu?" O segurança balançou a cabeça. "Não, ninguém mencionou nada sobre o gato. Não faço ideia do que aconteceu com ele." Ana, com o coração apertado, entregou ao segurança a sacola que havia trazido. "Aqui, leve isso. Eu tinha trazido para Mary, mas já que ela se foi, fique com as coisas. Tem comida de gato aí dentro também, então, se o Mingau aparecer, dê para ele, por favor." O segurança aceitou a sacola, prometendo alimentar o gato, caso ele aparecesse. Ana se despediu e caminhou para o ponto de ônibus, com um aperto no peito. Ela não conseguia parar de pensar em Mary e em como tudo na vida é transitório.
Enquanto esperava pelo ônibus, sentiu a chuva fina começar a cair e, mesmo debaixo da marquise, uma tristeza profunda tomou conta dela. Nesse momento, sentiu algo molhado tocar seu pé. Ao olhar para baixo, viu um gato. E, sem dúvida, era Mingau. Ana baixou-se e começou a acariciar o gato, que ronronava feliz. Não se importava que o pelo dele estivesse um pouco sujo e mal cuidado. Ele parecia contente, e Ana, com um sorriso melancólico, sussurrou: Mingau, meu querido. Você vai vir comigo? O gato miou suavemente, como se respondesse à sua pergunta. Ana o pegou no colo, abraçando o corpo molhado e esquelético do gato, e imediatamente chamou um táxi para levá-lo até a clínica veterinária mais próxima. Mingau foi examinado, limpo e tratado com todo o cuidado necessário para uma nova jornada ao lado de Ana. Quando voltou para casa, Natália, sua irmã, reclamou um pouco, como de costume. E como você acha que o Roberto e a Regina vão reagir a esse gato de rua? Ana, com um sorriso confiante, respondeu: Não tenho dúvidas de que eles vão amá-lo. E, de fato, estavam todos felizes com a decisão de Ana. Poucos meses depois, outra surpresa aguardava a família. Ana finalmente engravidou. O médico disse que a gravidez era resultado do tratamento, mas Ana acreditava que o presente de Mingau tinha algo a ver com isso. A vida de Ana, que havia sido marcada por tantas reviravoltas, parecia finalmente ter se encaixado de uma maneira surpreendentemente feliz. Com Roberto, Mingau e a chegada de um bebê, ela sentiu que, de alguma forma, tudo estava ligado àquela vidente que, em poucas palavras, havia mudado seu destino. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.